Seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da nossa Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Hoje nós vamos começar a nossa semana 25. Hoje nós vamos trabalhar com os equilíbrios iônicos. Turminha, semana passada nós demos um ponto final nos equilíbrios moleculares. Nós começamos definindo o equilíbrio, depois a gente estudou aprofundadamente as constantes de equilíbrio e depois a gente trabalhou com o deslocamento de equilíbrio. Eu gosto de dizer que esses três pontos são os pontos essenciais que todo bom aluno ele precisa saber sobre equilíbrio molecular. Hoje nós vamos trabalhar os equilíbrios iônicos e nessa aula eu vou te dar tudo o que você precisa saber sobre essa parte do conteúdo, que é uma parte que aparece com muita sutileza, tá? Mas é muito presente nos vestibulares das faculdades particulares para medicina e também aparece no Enem, beleza? Vamos começar a nossa brincadeirinha. E nossa brincadeirinha pode começar com uma pergunta. Você fala assim para mim: Flávio, qual é a diferença entre equilíbrio molecular e equilíbrio iônico? Galera, diferença bem sutil, mas extremamente importante. No equilíbrio molecular, você tem um equilíbrio entre moléculas. No equilíbrio iônico, pessoal, é um equilíbrio onde participam íons. É muito importante você prestar muita atenção nessa definição, que eu estou dizendo que o equilíbrio molecular é um equilíbrio onde participam íons. Eu não estou dizendo, pessoal, que é um equilíbrio onde existe apenas íons. É um equilíbrio onde onde existem íons em solução. Por exemplo, vou pegar aqui um ácido genérico, HA representa um ácidozinho genérico e a gente sabe que todo ácido, quando colocado em água, sofre um fenômeno chamado de ionização. Essa ionização produz como único cátion esse carinha aqui, que é chamado de íon hidrônio ou hidroxônio. E esse outro carinha aqui, que representa o nosso ânion, um ânion genérico A-. Turma, isso é uma reação reversível. Toda reação reversível, ela tende, a um dado momento, a entrar em equilíbrio. É exatamente esse ponto que eu quero que você preste atenção. Veja que os meus produtos, eles são formados por íons. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio onde existem íons. Se é um equilíbrio onde existem íons, esse equilíbrio é um equilíbrio iônico. Tranquilo? Aí você pode falar assim: Flávio, diferença muito sutil, uma diferença muito leve. Sim, uma diferença muito leve, mas extremamente importante para a gente. Beleza? Turma, da mesma maneira que eu tenho uma constante de equilíbrio para o equilíbrio molecular, eu também vou ter uma constante de equilíbrio para o equilíbrio iônico. Essa constante de equilíbrio para o equilíbrio iônico eu vou chamar de KI. E a gente vai escrever KI de forma muito parecida como a gente escreveu KC ou KP. KI vai ser o produto da concentração dos meus produtos, ou seja, a concentração em mol por litro de H3 ou mais, vezes a concentração em mol por litro de A-, dividido pela concentração em mol por litro do meu eletrólito, pela concentração em mol por litro, nesse meu caso aqui, do meu ácido. Você diz assim: Flávio, e cadê a água? Galera, a água não estar presente nessa constante de equilíbrio é a primeira observação que eu quero apontar para você. Vem comigo. Turma, eu tenho 5 observaçõezinhas que eu preciso que você preste muita atenção agora para que você não erre isso na prova, beleza? A primeira é exatamente o que eu tinha dito para você. A água não entra na expressão da constante dos equilíbrios iônicos. Flávio, por quê? Porque a água apresenta uma concentração constante, beleza? Segunda observaçãozinha: KI, como todo K, só depende da temperatura, beleza? Terceira observaçãozinha: KI pode ser chamado de Ka ou Kb. Pessoal, quando o meu eletrólito for um ácido, a constante de equilíbrio vai ser chamada de
Ka, constante de acidez. Quando o meu eletrólito for uma base, o meu Ki vai ser chamado de Kb, constante de basicidade. Nós vamos escrever, pessoal, da mesma maneira. Nós só estamos atribuindo nomes diferentes por causa de eletrólitos com funções químicas diferentes. Tranquilo? Quarta observaçãozinha, essa a mais importante de todas. Quanto maior o valor de Ki, mais forte o ácido ou a base dissolvida. Esse ponto é extremamente importante. Por quê? Porque agora a gente tem mais um parâmetro para a gente poder comparar a força de ácido e a força de base. Antigamente, até a aula de hoje, você sabia a força de um ácido, a força de uma base, pessoal, a partir de algumas regras práticas. Hoje, você também vai definir a força de um ácido ou a força de uma base a partir do valor da constante de acidez, da constante de basicidade. Trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo para os ácidos. Presta atenção. Eu tenho esse ácido aqui, que é o ácido perclórico. Olha a constante de acidez desse cara. 10 elevado a mais 10. Eu tenho aqui o ácido cianídrico. Olha a constante de ionização desse cara. 10 elevado a menos 10. Pessoal, lembra que eu conversei com vocês que K significa rendimento? Então significa dizer o quê? Se você tem um ácido com K muito elevado, significa dizer que esse ácido em meio aquoso, ele produz muitos produtos, ele forma muitos íons. Significa dizer que esse ácido é um ácido muito forte. Se esse ácido apresenta uma constante de acidez muito baixinha, como o ácido cianídrico, significa dizer que esse ácido em meio aquoso, ele não se ioniza muito. Se ele não se ioniza muito, significa dizer que ele é um ácido fraco, beleza? Então não se esquece, quanto maior o valor de Ka para um ácido, quanto maior o valor de Kb para uma base, mais forte é o ácido, mais forte é a base. Aí aqui a gente tem um detalhe importantíssimo que eu quero que você preste muita atenção, principalmente você que vai fazer faculdade particular. Galerinha, preste atenção. Quando você tem um ácido ou quando você tem uma base onde os valores eles giram em torno de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7, esses valores correspondem, a ácidos fracos. Isso é muito importante que você não se esqueça, tá? Valores de Ka, valores de Kb, girando em torno de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, você tem aí ácidos e bases considerados muito fracos. Isso vai ser importantíssimo para o nosso próximo item, que vai ser a lei da diluição de Ostwald. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa última observaçãozinha. Essa última observação é quando a gente vai trabalhar com ácidos, que apresentam mais de um hidrogênio ionizável. Vocês sabem que, por exemplo, o ácido sulfídrico ele apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Esses 2 hidrogênios ionizáveis eles não vão ser ionizados ao mesmo tempo. Eles vão ser ionizados em etapas e cada etapa tem a sua constante. Aí eu quero que você perceba a diferença nos valores das constantes. Olha, que o primeiro hidrogênio ionizável para o ácido cianídrico tem uma constante de 10 a menos 7. O segundo hidrogênio tem uma constante de 10 a menos 14. Existe uma diferença muito grande. Como existe uma diferença muito grande entre a primeira e a segunda, para poliácidos, o que é um poliácido? É um ácido que apresenta mais de um hidrogênio ionizável. Você considera como a constante de acidez desse ácido ou a constante de basicidade dessa base apenas a primeira constante de equilíbrio, como eu vou colocar aqui. Presta atenção, o valor de K1 é bem maior que o valor de K2, o que permite concluir que a primeira ionização ocorre com muita facilidade. Por esse motivo, seu valor será utilizado para os cálculos, desprezando-se as demais constantes. Isso é um detalhezinho importante, novamente, para a gente que vai fazer uma faculdadezinha particular.
ok? Tranquilo? Turma, essas 5 observações, elas são importantíssimas quando a gente fala em equilíbrio iônico, principalmente a gente que vai fazer o quê? Faculdade particular, beleza? Agora, dentro do equilíbrio, a gente tem 2 tópicos importantes. O primeiro é o grau de ionização. Eu gosto de dizer, pessoal, que grau de ionização significa para a gente 2 coisas. Primeiro, bem direto, rendimento. Quanto maior o grau de ionização, maior o rendimento. Segundo, eu também posso dizer que grau de ionização significa o quê? Quantidade que reage. Quanto mais reagir, mais produto vai formar, maior o quê? O rendimento. A gente pode calcular o grau de ionização fazendo uma divisão bem simples, pegando o número de mols dissociados e ionizados e dividindo pelo número de mols o quê? Total. Turma, eu não estou muito preocupado com essa conta não, eu estou preocupado com isso aqui. Que quanto maior o grau de ionização, mais forte o ácido ou a base dissolvida. E é exatamente observando o grau de ionização que a gente vai classificar os ácidos e as bases como fortes, moderados ou fracos. Não se esquece não, se você tem um ácido ou uma base que ele apresenta um grau de ionização maior que 50%, esse cara é um ácido ou uma base forte, um eletrólito muito forte, beleza? Se o grau de ionização é menor, entre 5% e 50%, esse ácido, essa base, esse nosso eletrólito é um eletrólito moderado. Agora, se apresenta um grau de ionização menor que 5%, no caso menor ou igual a 5%, a gente sabe que esse cara ele é classificado como um eletrólito fraco, ok? Tranquilo? Para a gente finalizar a parte teórica, uma observação que é a lei da diluição de Ostwald. Experimentalmente, esse cara chamado Ostwald, ele concluiu que quando nós diluímos uma solução, nós aumentamos o seu grau de ionização, beleza? Toda vez que a gente dilui uma solução, toda vez que a gente acrescenta água, a gente aumenta o grau de ionização do nosso eletrólito, ou seja, a quantidade de íons produzidas aumenta. A partir dessa observação experimental, Ostwald ele criou uma formulazinha extremamente útil para a gente conseguir encontrar a constante do equilíbrio iônico a partir dessa observação. Ostwald ele concluiu que o grau de ionização ao quadrado dividido por 1 menos o grau de ionização vezes a concentração e quantidade de matéria. Mas, turma, eu não quero que você preste atenção nisso agora. Quero que você preste atenção agora. Ó, quando o teu ácido, tua base é fraco, 1 menos alfa é aproximadamente igual a 1. Flávio, como assim? Quando o teu ácido ou tua base é muito fraco, o teu grau de ionização é muito baixo. Então significa dizer que o número de moléculas que se transformam em íons é pouco. Então esse denominadorzinho aqui, ele vai ser aproximadamente igual a 1. Se ele vai ser aproximadamente igual a 1, nossa fórmula pode se resumir a essa. E é essa fórmula aqui que a gente vai utilizar toda vez que a gente estiver trabalhando com ácido ou uma base extremamente fraco. E eu já vou adiantar uma coisa para você. Nós vamos trabalhar, na maioria das vezes, sempre com ácidos e bases muito fracos. Tranquilo? Beleza? Nossa teoria é bem rapidinha, tá? Bem rapidinha mesmo, tá certo? Por quê? Porque o que importa agora nessa nossa pré-aula é a gente ir fazer as questões. Tranquilo? Pega a tua apostila. Primeira questão da semana 25, ele fala assim. Observe a tabela que considera volumes iguais de 4 soluções aquosas de ácidos com a mesma concentração e quantidade de matéria e valores aproximados da constante de equilíbrio. Aí ele deu para a gente 4 ácidos. O ácido cianídrico, o ácido cloroso, o ácido acético e o ácido nitroso, beleza? Ele fala assim, sobre essas soluções podemos afirmar. Aí na letra A ele diz assim, o HClO é o mais ionizado.
Peraí. Ele vai tirar algumas conclusões a respeito dessa tabelinha aqui, beleza? Como essa tabela me dá os valores de Ka, me dá os valores da constante de acidez, eu posso, observando os valores da constante, dizer quem é o ácido mais forte e quem é o ácido mais fraco. Galera, observando os valores da constante, eu sei que quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor o valor de Ka, mais fraco é o ácido. Turma, qual dos ácidos apresenta o maior valor de Ka? Me diga. Quem é? O ácido nitroso, HNO2. Muito bem. Qual dos ácidos apresenta o menor valor de Ka? Me diga, Vaca, eu estou escutando. Quem? O HCN, muito bem. 10 a menos 10. Então, observando essa tabela, eu já posso concluir de uma forma bem direta que o ácido mais fraco é o HCN e o ácido mais forte é o HNO2. Turma, eu já sei a resposta, então eu vou somente o quê? Procurar a alternativa. Nossa resposta está na letra D. O HNO2 é o mais ionizado. Beleza? Tranquilo? Turma, esse tipo de questão já apareceu mais de uma vez no Enem, viu? Isso é muito importante para a gente. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão ele fala assim, olha só. São dadas as constantes de ionização do ácido acético e do ácido hipocloroso, as quais valem respectivamente 1,8 vezes 10 a menos 5 e 3,5 vezes 10 a menos 8. A partir dessas constantes, eu já posso tirar uma conclusão, que o ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Flávio, por quê? Porque a constante de acidez do ácido acético é maior. Galera, 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 8. Então eu posso dizer que o ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Beleza? Turma, vamos ver o que ele está perguntando. Uma solução 0,1 molar de ácido hipocloroso contém mais íons H3 ou mais do que uma solução molar que ácido acético? Completamente falso. Eu sei que o ácido acético ele é mais forte, então ele se ioniza mais. Beleza? Letra B. O ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Verdadeiro. Nossa resposta, letra B. Turminha, preste atenção, tá? As questões de equilíbrio iônico, elas se concentram sempre, principalmente na interpretação da constante de acidez e na constante de basicidade. Óbvio, existem questões de cálculo, mas essas questões de cálculo, elas são bem pequenininhas. Lembre-se, é muito mais importante você saber o significado de uma constante, para que ela serve, do que você ficar se apegando a cálculos, beleza? Bora para a terceira. Terceira questão é uma questãozinha de cálculo, beleza? Ele fala assim, sabendo-se que o grau, aí tá Gal, né? Sabendo-se que o grau de ionização de uma solução 0,1 molar de ácido acético é 1,35 vezes 10 a menos 2, podemos concluir que a constante de ionização do ácido acético na mesma temperatura é... Peraí. Vou fazer o seguinte. Deixa eu me levantar aqui, tá? Para eu poder fazer isso aqui para você bem bonitinho, beleza? Bem bonitinho. Vem cá. O que ele me disse? Ele me deu a concentração dessa solução. Ó, ele me deu a concentração. 0,1 mol por litro. E ele me deu também o quê? O grau de ionização, o alfa, que foi 1,35 vezes 10 a menos 2. Beleza? Flávio, o que ele está querendo? Ele está querendo a nossa constante de ionização. Como é um ácido, ele está querendo a nossa constante de acidez. Galerinha, esse alfa é muito pequenininho. Como esse alfa é muito pequenininho, eu posso dizer que o KI é igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. O que eu vou fazer, galera? Substituir. KI vai ser alfa ao quadrado,
1,35 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vezes a molaridade, 0,1. Pronto. Nosso KI vai ser igual a exatamente 1,82 vezes 10 a menos 5. Pronto. Está aqui. Beleza? Ó, printa aí. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Printou? Pronto. Voltei. Voltei para dizer para você que o gabarito da letra D. 1,82 vezes 10 a menos 5. Beleza? Tá aqui, ó. Explicadinho, resolvidinho para você, bem direitinho. Tranquilo? Flávio, é uma questão de cálculo. E aí? É uma questão, pessoal, que eu gosto de dizer que isso é uma cara de faculdade particular para medicina. Isso é cara de uma FPS, isso é cara de uma Nassau, tá? Isso é cara de faculdade particular de medicina, tá? Uma questão direta, bem pontual, que vai pedir para você, só se você, se você sabe decorado essa formulazinha aqui. Beleza? Tranquilo? Bora para a quarta, bora. Quarta questão. Olha só o que ele disse. A amônia, molécula de estrutura semelhante à da fosfina, reage com a água produzindo uma solução de caráter básico. A reação que ocorre pode ser representada pela equação química. Aí ele deu a equação químicazinha para a gente. Ele fala assim, uma solução aquosa de amônia apresenta concentração 0,02. Nessas condições, o valor da concentração de íons em mol por litro ele deu a constante de basicidade da amônia, 1,8 vezes 10 a menos 5. Porque essa quarta questão é uma outra questãozinha, tá? Muito cara de faculdade particular para medicina. Você que vai fazer uma FPS, você que vai fazer uma Nassau, presta atenção, mas muita atenção agora nessa quarta questão que a gente vai resolver, beleza? Vou novamente me levantar. Eu gostei desse negócio de me levantar. Gostei. Porque eu adoro quadro, sabe? Eu amo isso aqui, quadrozinho, escrever. Vê só, vem comigo. Galera, vê só. Vamos fazer o seguinte. Vamos reunir agora os dados para resolver a questão, beleza? O primeiro dado que ele forneceu para a gente foi a concentração em mol por litro da amônia. Vou botar aqui, viu? Concentração em mol por litro, ó, 0,02 mol por litro. Beleza? Ele me deu também o KB, a constante de basicidade, 1,8 vezes 10 a menos 5. Flávio, o que ele está querendo? Ele está querendo a concentração de OH-. Aí você diz assim, eita Flávio, e agora? Ei, você que vai fazer FPS, presta atenção, viu? Vou lhe dar agora duas formulazinhas importantíssimas, tá? Importantíssimas. Vem cá. A concentração de H+, você pode calcular pegando o alfa vezes a concentração em mol por litro. A concentração de OH-, você pode calcular pegando o alfa vezes a concentração em mol por litro. Menino, presta atenção. Não pode esquecer essas duas formulazinhas, você que vai fazer FPS. Beleza? Flávio, e agora? E agora tudo ficou mais fácil. Sabe por quê? Porque eu vou resolver assim, ó. Eu estou querendo a concentração de OH-. Para achar essa concentração de OH-, eu preciso achar esse alfa. Aí eu vou fazer o seguinte, KB vai ser alfa ao quadrado vezes a molaridade. KB vai ser meu alfa, 1,8 vezes 10 a menos 5 ao quadrado vezes a molaridade, 0,02. Nosso KB, eu vou pegar aqui, que eu já estou com isso resolvido, para a gente ir bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Nosso KB, cadê ele? Cadê? 9 vezes 10 a menos 4
Não. Cadê? Opa. Pera aí, gente. Fui fazer rápido aqui, ó. Pera aí. Nosso KB é 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a alfa ao quadrado vezes 0,02. Agora tá certo. Nosso alfa vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2. Pronto. Só que eu não estou querendo alfa, eu estou querendo OH-. Concentração de OH-, ó, é alfa vezes a molaridade. A concentração de OH- vai ser esse nosso alfazinho aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2, vezes, ó, deixa eu botar para explicar, para ficar melhorzinho, vou dividir aqui, ó, vou dividir aqui, e eu vou dizer que a concentração de OH- vai ser igual ao nosso alfa, 3 vezes 10 a menos 2, vezes a molaridade. Quem é a molaridade? Está aqui, ó, 0,02. A concentração de OH- vai ser exatamente 6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Está aqui. Beleza? Gente, dá um print aí. 1, 2, 3, 4, 5. Printou, gabarito, letra E. Ok? Printou legal? Pronto. Galerinha, você que vai fazer aí, ó, FPS, na sala, principalmente FPS, tá? Fica ligado nessa formulazinha, que essas duas formulazinhas elas são importantes pra gente. Ferramenta para tirar a gente de algumas enrascadas. Ok? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão? Última questãozinha diz assim: erupções vulcânicas e queima de combustíveis fósseis são fontes de emissão de dióxido de enxofre para a atmosfera, sendo este gás responsável pela chuva ácida. Em laboratório, pode-se produzir o SO2 em pequena escala a partir da reação entre cobre metálico e ácido sulfúrico concentrado. Para evitar o escape desse gás para a atmosfera e que seja inalado, é possível montar uma aparelhagem em que o SO2 seja canalizado e borbulhado numa solução salina neutralizante. Com base nas informações fornecidas, qual dos sais indicados a seguir é o mais eficiente como solução neutralizante? Turma, presta atenção. O SO2 é um óxido ácido. O SO2 é um óxido ácido. Então, pessoal, essa nossa solução é uma solução ácida. Vou ter que colocar para neutralizar esse ácido alguma coisa com características básicas. Ele deixa bem claro, eu tenho que colocar um sal. Eu tenho que colocar um sal com características básicas. Como um sal tem características básicas? Não se esquece. Quando esse sal for formado por um ácido fraco e uma base forte. Novamente, quando um sal tem características básicas, quando esse sal ele vier da reação entre um ácido fraco e uma base forte. Então, eu vou escolher um sal para neutralizar o SO2. Esse meu sal tem que vir de um ácido fraco. Gente, qual das minhas opções aqui eu tenho, olha só, um ácido fraco? Turma, qual dessas minhas opções é o mais fraco? É esse cara aqui, ó. Você tá vendo? É esse cara aqui. Esse cara aqui é o mais fraco. Então, esse cara aqui vai me dar o sal mais fraco. É exatamente o fosfato de sódio. Ele veio de uma base forte, a soda cáustica, o hidróxido de sódio e o ácido fosfórico, que é um ácido, como você dá para perceber aí, pelo Ka extremamente baixo. Gabarito, letra C de casa. Tranquilo, galerinha? Beleza? Acabamos nossa semana 25, tá? Bem direta,
bem objetiva, porque nessa reta final, quanto mais direto, quanto mais objetiva a gente for, melhor para você. Tranquilo? Beleza? Turminha, um forte abraço, beijão no coração, tchau!